Cafezinho com Gibá, cafezinho com Gibá. Fala rapaziada, podcast do Giba tá na área. Você que ainda não conhece o canal, se inscreve aí no YouTube, vai no Instagram, segue a gente lá também, podcast do Giba. Hoje o nosso bate-papo é mais que especial, cara. Um negócio que começou na brincadeira, que eu gosto de falar sempre aqui. Hoje estamos trazendo aqui o primeiro médico no nosso podcast, muito orgulho mesmo, camarada muito conhecido ali no Hospital São José. Gente boa demais, um ótimo médico. Chega aí, doutor Alfredo, vamos bater esse bate-papo. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que você tá? Tudo bem, melhor agora. Pode chegar um pouquinho para frente? Fica à vontade, faz de conta que o senhor tá lá fazendo aquela cirurgia, bem tranquilão. Chamei o homem veio, tá aqui, doutor Alfredo. Eu queria que o senhor começasse falando o seguinte: quem é doutor Alfredo? Conta um pouquinho pra gente aí, cara. Cara, doutor Alfredo é uma pessoa simples, que gosta de gente, que gosta de ajudar, Sim. que tem um profundo respeito pela dor do outro. Por isso me dediquei à medicina. E a tarefa da minha vida eu entendo que é, pelo menos, amenizar a dor do outro. Isso é muito importante para mim. Além de gostar muito de motociclismo, sou apaixonado por moto. Sim. Já vi isso com aquela motona lá, toda. Fundamos aqui recentemente um motoclube que chama Asas da Liberdade, para a gente ver se leva esse espírito e contagia mais pessoas aqui em Tabatã, que a gente possa representar em Tabatã nos eventos de moto. Vai ser um orgulho muito grande para mim. Sim. Assim como é um orgulho muito grande para mim estar aqui há 16 anos. Quais cria de Tabatã já, ué? Isso. E ter ajudado, ou pelo menos consultado e orientado em torno de 13 mil pessoas. Top, top. Nós vamos entrar nesse assunto. Eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente aí, se puder, é claro. Muita gente conhece o doutor Alfredo, tem 16 anos, mas veio de onde? Morava em que cidade? Conta um pouco da sua infância pra nós aí. Eu sou paulistano, nasci na capital do estado de São Paulo. Com 2 anos, mais ou menos, meu pai mudou para Vitória, ele era militar. Sim. E eu vivi a minha vida praticamente toda em Vitória, cursei a faculdade lá na Universidade Federal do Espírito Santo. E depois que me formei, a convite de um colega de turma que assumiu a Secretaria de Saúde em Caravelas, eu vim para Bahia. Aí fiquei uns anos em Caravelas, uns 5 anos mais ou menos. Depois saí para Teixeira, fiquei em Teixeira 17 anos. E fui convidado para trabalhar em Pedro Canário. Fiquei em Pedro Canário e aí vim para cá chamado, se não me engano, para o Dr. Birajara. Doutor Birajara. Mas como eu não podia vir naquele momento que ele me chamou, quando eu cheguei, ele já tinha se retirado para tratar da doença que acabou vitimando ele. Sim, sim. E daí eu fiquei. Ô, doutor, deixa eu perguntar para o senhor. Assim, o senhor entrou nessa área, o senhor tinha alguém já da família que já atuava? Quando aconteceu essa paixão aí, já tinha alguém já envolvido que você via ali, você se espelhou? Ou o senhor foi o primeiro da família? Não, na verdade minha família é uma família de juristas. Sim. Tenho muitos primos, advogados, juízes, desembargadores, procuradores federais, procuradores estaduais. E na família eu fui o primeiro para a medicina. Eu não sei te dizer como é que isso aconteceu, não. Assim. Mas era um sonho? Tinha um sonho de criança? Não, nunca não tinha sonho. Na verdade, eu estava muito envolvido com as questões. Eu gostava muito de desenho técnico. Sim. Né? Fiz escola técnica. Top. Mas no ano que eu estava fazendo o terceiro ano, que na época a gente fazia um cursinho junto para fazer vestibular, apareceu essa coisa assim na minha cabeça. Eu tinha muitos professores médicos no cursinho. Sim. Né? E eles contavam uns casos de hospital, de não sei o que. Aquilo foi me empolgando, comecei a ler a respeito. Caramba. E acabei entrando. Não era um sonho? Não, tive um vestibular. Na verdade, o meu sonho mesmo era ser músico, mas meu pai
absolutamente não concordou. E meu pai era um cara muito democrático desde que você fizesse as coisas do jeito dele. Sim, sim. Aí ele concordava com tudo, Sim. se fosse do jeito dele. Fora, não fosse do jeito dele, não dava nem pra conversar. Ia, só é roqueiro. Tudo em cima de roqueiro, eu né? gosto de Uma rock. pessoa tocava, cantava. Eu canto um pouquinho, mas eu tocava violão. Que tipo Ainda de... toco um pouquinho. Qual a banda que o senhor gosta aí? Conta esse segredo pra gente ir pra galera começar a conhecer Banda mais. de rock, eu gosto bastante do Guns N' Roses. Gosto de Queen, Led Zeppelin. AC/DC, alguma coisa. Legião Né? Urbana, não curte não? Agora, gosto de rock nacional, gosto de MPB. Sim, Né? Legião Urbana é um ícone, né? sim, sim. E é quase obrigatório para quem toca na noite. Mas gosto muito de Raul Seixas. Top, top, top. Né? E, assim, é uma paixão. O senhor pode ter certeza que muita gente vai adorar essa entrevista, porque assim, a gente só viu o senhor ali trabalhando, né? Então não tem essa intimidade de saber mais coisa. Até a pessoa tem que ter curiosidade. O senhor falou da moto, eu já imagino. Falei, Camila, ele deve gostar muito de rock, aquela motona dele mexida. E as pessoas têm curiosidade de saber. Eu estou fazendo pergunta que pessoas como eu, rapaz, não tem intimidade para perguntar. E acaba, tenho certeza que essa entrevista vai chegar em pessoas que vão falar, rapaz, a entrevista foi top. Passei a conhecer mais o Dr. Alfredo. Gosto bastante de música. E depois que eu cheguei para cá, para Itabatã, eu conheci um ritmo que eu não gostei, eu não gosto, não me identifico muito não, mas eu tô acabando me acostumando com ele, que é o tal da arrocha. A galera também está acostumada. Porque lá em casa toca só umas 16 horas por dia. Aí tem que se adaptar, né? Não, Você acaba se acostumando. Diz que o ser humano acostuma com tudo, né? Verdade, verdade. Chamei o homem. O homem veio, tá aqui, estamos de bate-papo, doutor Alfredo. Galera, tem um pessoal que nos patrocina, que acredita em nosso trabalho. Estamos aí quase chegando a quase 2.000 inscritos, graças a Deus. E tem um patrocinador aqui, que é meu patrocinador oficial, a Telecom. Nosso amigo Henry, Fabinho, Júnior, falo sempre aqui que a gente está sofrendo demais, aquele Vasco dele vai ainda matar do coração. Alô Henry, aquele abraço, muito obrigado pelo patrocínio. Sua internet, amigo, tá caindo, vai ver um filme, tá só rodando e nada de funcionar, você não tá usando Telecom não. E Telecom, a melhor do centro-sul da Bahia. Tá nos patrocinando também o panificador Itabatã, do nosso amigo Gelson, e também o CT Daiane. Você que tá querendo malhar, ficar com o corpo em dias, só procurar a Daiane aí, CT Daiane Souza, do nosso amigo Fernando, lá no Cidade Nova. E também tem um patrocinador novo, o Creves e Cia, do nosso amigo Silva. Alô Silva, aquele abraço. Toda quinta-feira aí tem a promoção do Creves e Cia, comprou um, ganhou outro. Ontem eu estive lá, bati um papo, falou, vou te patrocinar. Falou que ia patrocinar, que o senhor vinha aqui. Não sei se eu tenho intimidade com ele, se conhece. Falou, rapaz, quem vai estar lá? Foi o doutor Alfredo. Falou, eu vi. Rapaz, vou patrocinar aí para me passar lá na imagem, lá quando o doutor Alfredo estiver lá. Falei, beleza, bom. Alô, Silva, aquele abraço, muito obrigado. E também está nos patrocinando a Criativa, do nosso amigo Evandro. Alô, Evandro veio aqui. Nós fizemos um bate-papo. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Chama o homem veio, está aqui. Primeiro médico a vir no nosso podcast do Giba, doutor Alfredo. O cara está contando tudo aqui pra gente. Doutor Alfredo, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, cara. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor passou para chegar onde o senhor chegou agora como médico? Estou falando profissionalmente. Teve alguns momentos de dificuldade? Conta um pouco pra gente aí, cara. Giba, medicina para mim é uma paixão. Então, aqueles pequenos obstáculos que aparecem, né, começa já na faculdade, uma faculdade muito dura que te prende muito tempo, né? O cara que estuda medicina não tem tempo de fazer nada, não vai pro rolê, não junta com a galera. E como roqueiro é pior ainda. Porque ou ele está estudando ou ele está dormindo nas poucas horas que ele tem para fazer isso. Então, o curso já começa muito difícil. Depois, quando você entra no mercado de trabalho, as dificuldades são de adaptação, porque na faculdade você vê como deve ser, né? O ideal, né? O jeito perfeito de exercer. E quando você cai no mercado de trabalho, você descobre que você tem que fazer com que é possível, porque o ideal não existe, só nos hospitais e escola. E essa é uma dificuldade de adaptação. Com o tempo, você vai criando as suas formas de desenvolver seu trabalho
e você vai adquirindo confiança, e a partir daí as dificuldades elas são do dia a dia, né? Dos problemas, das doenças que se apresentam para você e de como você vai resolver isso, com sucessos e insucessos, mas Sim. eu não me lembro assim de nada marcante, tipo assim, isso não é para mim não, eu vou largar. Eu sempre tive eu tive uma certa facilidade de me formar Que bom, cara. e de desenvolver o trabalho. A grande dificuldade que eu acho que o médico brasileiro tem está relacionado a remuneração e reconhecimento. Em todo o Brasil, na verdade. No Brasil todo. Eu acho que esse é o grande problema da profissão. A profissão de médico hoje, ela não é muito respeitada, ela foi... Vou usar uma palavra que eu não sei se é essa, mas não está me chegando outra. Ela foi assim, vulgarizada, como se fosse uma coisa burocrática que qualquer um pode fazer, que não precisa de talento, que não precisa de dedicação, que não precisa de paixão, que não precisa de empatia, que você faz uma coisa mecânica e pronto. Lamentavelmente, eu acho que está caminhando para isso. E eu acho que medicina é justamente o contrário. Medicina é empatia, generosidade e sofrer com a dor do outro. Sim, sim. Isso é fundamental no médico. Um médico que não respeita a dor alheia devia fazer qualquer coisa, menos medicina. O senhor entrou nesse assunto aí, se o senhor quiser contar para a gente, no meio disso tudo que o senhor fala de amor, de tudo, com pacientes, já teve alguma situação com o senhor, assim, de acontecer, que ficou marcada, assim, em questão de medicina, que o senhor tratou, ou tratou de alguém que foi curado, ou até mesmo perdeu a vida, algum, que ficou marcado, que o senhor nunca esqueceu, o senhor tem aí como exemplo aí alguma coisa para contar para a gente? Eu tenho 2 casos que me marcaram. Um ocorreu em Teixeira de Freitas e outro em Vitória, no Espírito Santo. Aqui, felizmente, eu não tive insucessos. Sim. Então, quando dá certo, fica todo mundo muito feliz, né? Mas eu tenho a sorte de não ter tido êxitos letais sob os meus cuidados. Sim, sim. Mas em Vitória foi uma situação assim, uma paciente veio me procurar, ela já tinha perdido 3 gestações e alguém disse a ela, não, vai lá em Dr. Freire que ele vai acompanhar a sua gestação e vai dar certo. E ela já tinha aí uns 38 anos mais ou menos, para a gestação já é considerada a primeira gestação até o final, já é considerada uma idade, né? Sim, Um pouquinho elevada. E ela chegou, foi com o marido e choravam muito todos os dois. Sim. E eu falei, eu não posso te prometer o resultado, mas o que eu posso te prometer é que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para você levar esse bebê saudável para casa. E a gente acompanhou aquele pré-natal, era um pré-natal arriscado, a cada 15 dias eu via aquele casal, e a gente teve que antecipar um pouquinho o parto, o bebê nasceu com 37 semanas e pouco, e quando eu peguei aquele bebê na mão, que ele chorou, e o pai começou a chorar, eu fui lá e dei na mão dele e falei, tá aqui, cumpri minha promessa, você vai levar seu bebê para casa. Isso me marcou muito, assim, positivamente, né? Uma coisa que eu nunca esqueci, isso já tem aproximadamente uns 25 anos, mais ou menos. E o outro foi em Teixeira de Freitas, que foi justamente o contrário. Tinha uma paciente, filha de um amigo meu, um grande amigo de Caravelas, diabética, obesa, hipertensa, e a gente acompanhou aquele pré-natal, tal, fiz o parto, deu tudo certo no parto, dei alta para ela, com 3 dias de vida esse bebê foi a óbito. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas me marcou demais, aquilo me doeu muito, porque eram pessoas próximas, né? E eu sabia da importância que era para aquela pessoa, que ela achava que era a única chance dela de ter um filho e tal, e infelizmente aconteceu isso. Depois ela acabou tendo uma nova gravidez, eu fiz um novo parto, deu tudo certo.
também evoluiu bem. O menino hoje deve estar aí fazendo seus 20 anos, ou 17, entre 17 e 20 anos. Mas esses dois casos, que são dois extremos, Sim. me marcaram bem. Sim. Meu o homem veio, está aqui, doutor Alfredo. Deixa eu perguntar para o senhor, se eu fosse dar um conselho para quem está querendo entrar na área, se fosse um jovem que está querendo entrar na área e aí está precisando de um conselho, qual conselho o senhor daria, doutor Alfredo? Falaria o que para esse jovem? Eu acho que quem está querendo ingressar na medicina precisa se perguntar se ele está disposto a sacrificar o seu conforto, o seu sono, o seu convívio com a família para cuidar dos outros. Se a resposta para isso for negativa, não entre. Não entre pelo status, não entre pela possibilidade de ganho, não entre pela rapidez com que os empregos aparecem, porque você não vai conseguir arcar com os ossos do ofício. Você vai acabar abandonando ou se tornando um médico medíocre que não se importa com seus pacientes e você acaba colhendo resultados ruins por causa disso. Acho que se não puder responder positivamente a essas 3 perguntas, é melhor não entrar. Top. Galera, tem um pessoal que nos patrocina, está nos patrocinando aí, a Net Center, é nosso amigo Vigílio, gente boa demais, está nos patrocinando aí. Anderson Gás, melhor gás aqui, o gás mais barato, tá aí, ele é pré-candidato a vereador, acho que é no Gazinelândia, é sempre não, Gazinelândia é Bela Vista, Anderson Gás. Gazinelândia, Anderson Gás, também é Termo Frio, do nosso amigo Ricardo. Alô Ricardo, aquele abraço, muito obrigado pelo apoio. E também está nos patrocinando o Sidney Marques, pré-candidato a vereador, ali do Cidade Nova. Chamei o homem veio, está aqui, doutor Alfredo. Eu queria que você contasse para a gente o seguinte, quais as 3 características que não pode faltar em um profissional da área do senhor? O que o senhor acha que não pode faltar de Giba? Se não tivesse as 3 características aqui, pode... Eu acho que para a área de saúde, de uma maneira geral, especificamente para a medicina, o profissional tem que ter empatia, humildade e generosidade. Respeito pela vida humana. Se não tiver isso, não se encaixa na área de saúde. Em nenhum nível. Nem de gestão, nem de fiscalização, nem de prática. Não funciona. Não tem como. Não tem. Sem essas qualidades, não. Deixa eu perguntar para o senhor vê muita diferença da época que o senhor começou a trabalhar para a época de hoje, em questão de medicina, essas coisas todas de trabalho, mudou muita coisa ou não? O senhor acha que continua? Eu vejo muita diferença. Eu vejo diferença a começar na formação médica. Eu acho que da minha geração para trás, a formação médica era muito mais completa. Você saía um médico muito mais, com conhecimento geral muito maior. Sim. E você saía mais seguro, porque você tinha oportunidade de praticar mais durante o seu curso. Hoje, eles não têm essa oportunidade, acabam buscando as residências médicas para fazer uma especialidade, que é para ver se aprende alguma coisa para poder fazer. E como não tem muito conhecimento, assim, geral, em todas as partes da medicina, eles acabam, durante um tempo, demonstrando alguma insegurança. Isso faz também que a relação médico-paciente seja muito dificultada, porque falta segurança. A outra questão é o mercado de trabalho, como eu te falei. Medicina hoje não tem valor no Brasil. Quando eu me formei, o médico tinha um salário proporcional pelo menos 4 ou 5 vezes do que se paga inicialmente hoje. Essa diferença toda? A diferença era grande, mas também eram poucos médicos, né? E você tinha que ter um conhecimento bem mais generalista. Sim. Você não podia se dedicar exclusivamente a uma especialidade, porque no estado do Espírito Santo, por exemplo, a maioria dos hospitais não suportava isso, né? E quando eu cheguei aqui na Bahia foi pior ainda. Em Caravelas, por exemplo, a gente fazia um pouquinho de tudo.
E depois, quando eu fui para Teixeira, era a mesma coisa, com a diferença de que era um afluxo muito maior de pacientes. Então, você trabalhava ali naquele hospital regional que, na época, fazia parto, fazia a porta lá na frente, atendia os pacientes internados, fazia procedimentos cirúrgicos, aqueles que você dominava, Sim. e tudo era no máximo 2 médicos no plantão, né? Hoje, o número de médicos é muito maior, são muito mais voltados para especialidades, né? E atuam especificamente naquelas áreas que eles têm mais segurança. Como são mais médicos, a oferta é maior, é esperado que o salário caia. Sim. Né? E eu acredito que na época do senhor aí que o senhor está contando de Teixeira, Caravelas, o camarada seria mais capacitado, ter mais para trabalhar com a sua questão da confiança. Já que você faz de tudo, então te jogar, você vai. Sim. Qualquer posição te colocar, você vai conseguir jogar, vai conseguir desempenhar. E hoje tem essa dificuldade dos médicos, né? Sim. O cara muitas vezes é bom numa área, mas na outra não tem conhecimento nenhum. E nem passa confiança. Exatamente. Porque, como eu te falei, haviam menos médicos, era uma necessidade você formar médicos com conhecimento geral mais amplo, conhecimento geral de medicina mais amplo, né? E nas capitais já era complicado, no interior então que não tinha mesmo. Então você tinha que fazer um pouquinho de tudo. Se virar. Né? Hoje, quando você fala isso, as pessoas até acham que é falta ética, né? Você não é anestesista e vai lá e faz uma anestesia. Isso é um absurdo, tá? Não sei o quê. Porque eles nunca viram isso, né? Mas na minha época, por exemplo, em Teixeira de Freitas mesmo, todos os obstetras faziam anestesia. Porque era muito difícil você conseguir um anestesista todos os dias. Então acabava um obstetra anestesiando para o outro, né? E aí você tem que ir aprendendo um pouquinho. Felizmente isso está evoluindo, né? As pessoas estão chegando com mais facilidade às faculdades, e então não é mais necessário fazer isso. Mas eu acho que a medicina está mais desvalorizada hoje do que quando eu me formei há 33, 34 anos atrás. Sim. O senhor acredita também que tá mais fácil hoje se tornar médico também, em questão... Antigamente, na época do senhor, foi muito difícil. Não sei como o senhor é questão de família, o que tem na mente da gente que está de fora, o cara para ser médico antigamente, a família tinha que ter dinheiro. Não, na verdade eu estudei em faculdade federal. Sim. Né? O meu curso não me custou nada. Essa é uma das razões também porque eu faço questão de prestar serviço ao SUS. Sim. Porque eu acho que eu devo isso às pessoas que pagaram o meu curso. Né? Claro que não foram essas, né, que eu estou atendendo, sim. Mas foi o cidadão brasileiro que pagou meu curso. Eu estudei na faculdade federal. Sim. Então eu acho que é obrigatório, e eu sempre, desde que eu saí da faculdade, eu sempre atendi SUS. Só não chamava SUS, né? Sim. Passou a chamar SUS um pouquinho depois. Mas eu sempre fiz medicina pública porque eu acho que eu tenho esse compromisso. Eu tenho essa dívida com a sociedade brasileira. Eles pagaram os meus estudos. Sim. Então é natural que eu devolva isso em atendimento. Que bom que o senhor pensa desse jeito e trabalha também dessa... Eu tive conversando com o doutor Ronaldo lá no hospital e ele me contou um pouco a história. Até falei, doutor, toda pessoa que está de fora, que não faz parte dessa área de medicina, o cara acha que para ser médico tem que ter dinheiro. Ele contou a história dele para mim, a história do doutor Ronaldo também muito bonita, muita luta, esse negócio todo. Os próprios familiares às vezes nem acreditou nele muito, e ele lutou ali estudando. E aí, rapaz, falei, tem que levar o senhor no podcast, cara, só que nós nunca teve a oportunidade. Não sei nem se está atendendo ele ainda. Tá, não, ele foi para o estado do Rio. Pois é, mas cheguei a bater esse papo com ele, ele contou a dificuldade que ele teve. Falei, rapaz, quem está de fora acha que tinha que ter muito dinheiro. Não. Rapaz. E nem hoje também não precisa, não. Hoje eu acho que está mais fácil, né? Hoje precisa para aqueles que não conseguem se colocar nas universidades públicas. Sim. Aí você vai pagar aí 10 mil, 12 mil, 15 mil numa mensalidade, 6 mil numa mensalidade de uma faculdade de medicina particular. Mas aqueles que conseguem entrar no sistema público através aí do SISU, que eu acho que chamam, né? Sim. Esses não têm essa dificuldade. A dificuldade é que na universidade pública você tem que correr atrás. Até correria. A universidade privada, né, tem uma moralzinha maior, o aluno e tal, porque afinal de contas, né, o investimento é muito alto. Mas eu acho que a grande dificuldade de medicina, ela não vai mudar com o tempo, não. Sim.
o aprendizado que é complexo, Sim. exige muita dedicação e muito estudo, né? E você abrir mão da sua vida particular, né? Ter que estar dedicado exclusivamente à faculdade. Depois, quando você vai avançando, aí você vai dar os plantões. Aí, então, além de você estudar de dia, você vai dar plantão de noite para ir se aperfeiçoando. Acho que a grande dificuldade do médico se formar é essa, é abrir mão do convívio com os amigos, com familiares, enquanto está na faculdade. Mas o que é até bom, porque como a profissão é assim, aí você já chega na profissão, você já está adaptado, né? Chamei o homem veio e tá aqui, doutor Alfredo. Galera, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai no Instagram também, segue a gente lá, podcast do Giba. Tem um patrocinador que eu acabei não falando, que é Evandro, Instituto Evandro Nunes. Tem aí o curso para líder, é só procurar eles ali na Avenida do Hospital São José. No antigo, esqueci o nome de informática, CCAA, só procurar Evandro lá, Instituto Evandro Nunes. Estamos aqui hoje com o doutor Alfredo, convidei para o podcast, está aqui para bater um papo com a gente, volto a falar de novo, é o primeiro médico que vem aqui, estou muito alegre, você não tem ideia da alegria que eu estou aqui, e camarada muito conhecido da região, trabalhador, gente de família. Chamei o homem veio, está aqui. Vamos fazer Pode coisa bater um futebol. Só bate uma bolinha, doutor Alfredo? Não, eu só assisto. Nunca jogou, não? Joguei voleibol. Ih, eu torço pra que time? Sou flamenguista. Ih, pelo menos o time acertou. Só não podia ser vascaíno, né, velho? Ó, Giba pergunta, convidado responde. Resposta rápida, o senhor pode ficar à vontade. Giba pergunta, são 7 perguntas. Pergunta rápida. Certo. Vamos lá. Doutor Alfredo, o que é um risco cirúrgico? Risco cirúrgico é um conjunto de exames que são feitos para que se avalie o risco anestésico do paciente que vai se submeter à cirurgia. Top. Quais são as cirurgias de alto risco? Existem 2 tipos de cirurgia de alto risco. As cirurgias de emergência, que você, na verdade, não sabe exatamente o que vai ter que fazer, e esse paciente já não está numa condição boa. E as cirurgias em que o paciente tem condições de base de outras doenças que tornam o procedimento cirúrgico mais arriscado. Sim. Quais são as 3 fases da cirurgia? Os 3 tempos, Sim. né? Que é diérese, que é você cortar, exérese, que é você tirar o que está ruim, e síntese, que é você fechar a cirurgia. É só para quem entende, meu amigo. O que é um pré-operatório? Pré-operatório é a mesma coisa do risco cirúrgico, né? O pré-operatório é quando você faz a avaliação desse paciente, indica a cirurgia como o tratamento adequado, solicita os exames para avaliar isso e depois você tem o chamado risco cirúrgico, que é a avaliação cardiológica desse paciente vai ser submetido à cirurgia. Top. O que é uma cirurgia invasiva? Toda cirurgia é invasiva. Todas? Procedimentos invasivos são procedimentos que invadem o corpo. Então, você tem cirurgias minimamente invasivas, que são as cirurgias por vídeo, em que você faz pequenas incisões para passar o instrumental. Faz a cirurgia e retira esse instrumental, são minimamente invasivas, né? E você tem as cirurgias a céu aberto, essas que fazem um corte, que são cirurgias invasivas. Quanto maior a dimensão do ato cirúrgico, mais invasiva a cirurgia. Top. O que é uma cirurgia paliativa? Cirurgia paliativa é quando você usa um método cirúrgico para amenizar o quadro. O mais comum são pacientes de câncer terminal, principalmente de esôfago ou de estômago, que não conseguem se alimentar e que você faz uma incisão abdominal, coloca uma sonda depois da obstrução para alimentar esse paciente. Você não tratou a doença, você só está fazendo um método, né, para melhorar um pouco a condição desse paciente, que é que ele conseguir se alimentar. A doença vai continuar evoluindo. Experiência aí não falta, amigo. Chamei o homem veio, está aqui. Doutor Alfredo, deixa eu falar com o senhor aqui, um assunto meio delicado.
Com toda essa experiência, com todo esse amor pro próximo, a gente pode ver até mesmo nas atitudes que o senhor tinha lá no hospital. O senhor foi desligado agora do Hospital São José. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse assunto. Fica à vontade, pode consultar lá na cirurgia, bem à vontade, que é lá que eu acho que o senhor se sente à vontade, fica tranquilo. O senhor podia falar com a gente e explicar o que houve? Giba, explicar isso é difícil, porque na verdade eu não enxergo um motivo. Mas eu vou fazer um rápido relato do que aconteceu. Antes do senhor falar, teve pessoas que, quando soube que o senhor ia vir aqui, perguntaram, falou, Giba, pede ele para explicar para a gente, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente está meio perdido. Pessoas que gostam do senhor chegaram mensagem perguntando. Eu falei, rapaz, pode ter certeza que vou fazer essa pergunta para ele lá. Eu vou tentar fazer um relato rápido. Sim. Né? Essa semana a gente já falou bastante disso. Eu vi um né? vídeo. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. No dia 20 de junho, a minha esposa, Débora, que lançou a sua pré-candidatura a vereadora com o nome de Débora da Regulação, e a gente teve uma reunião muito bem sucedida, um número muito bom de pessoas compareceu, né? O pré-candidato a prefeito, Paulinho de Ticha, que ela está no grupo dele, também compareceu e fez um discurso elogiando muito ela. A Isiane, que era assistente social lá do hospital, também é muito amiga de Débora há muito tempo e fez um discurso falando de Débora. E algumas outras pessoas, o Sildne, né, que era enfermeiro lá do CAPS. E foi um momento assim muito satisfatório, a gente saiu muito feliz. Na sexta-feira, dia 21, o diretor do hospital me liga, doutor, preciso falar pessoalmente com o senhor. E assim, meio sem graça, sem saber o que dizer, falou, doutor, o secretário de saúde me ligou e disse que, por determinação do prefeito, ele não vai pagar mais nenhum procedimento que o senhor fizer aqui. Nem cirúrgico, nem consulta, nem plantão, nem nada. E o Hospital São José não tem como arcar com os seus honorários, porque a gente depende de 98% da nossa verba, é municipal. E eu não tenho como lhe pagar. Bom, diante disso, né, eu me retirei do hospital. Dizer para você que eu não fiquei surpreso seria mentira. Fiquei muito surpreso. Uma vez que eu estava respondendo por praticamente 60% do movimento obstétrico do São José, e que era, no momento, o único médico que fazia cirurgias ginecológicas pelo SUS no município de Mucuri. Mas ninguém está pensando na população, na verdade. Né? Política é política, né? E quero pegar um gancho aqui. Fica à vontade. Para comentar a fala que o secretário de Saúde fez na Rádio Três Corações, porque ele usou de algumas informações que não são muito exatas. E eu queria esclarecer isso. À vontade. A primeira, ele disse que eu nunca tive nenhum vínculo de pessoa física com a Secretaria de Saúde. Eu acho que a memória dele está falhando. Né? Eu estou aqui há 16 anos. E até maio de 2023, eu estava na folha da Secretaria de Saúde. Em maio de 2023, ele me fez uma proposta para eu trocar a folha por um contrato de pessoa jurídica. E eu aceitei. Então, na verdade, eu tive muito mais relação de pessoa física com a prefeitura do que de pessoa jurídica, né? Uma outra coisa que ele disse, que isso é uma coisa normal, porque nós avaliamos os prestadores e quando deixa de interessar, a gente informa por um documento de que não vai renovar o contrato. Bom, eu não sei quem foi que fez essa avaliação, porque o secretário é bioquímico.
Então ele não está em condição de avaliar a prestação de serviço médico. Sim. Né? Depois, como eu te falei, eu era o único. Se eu era o único, Tem lógica, né? avaliou baseado em quê? Comparou com o quê? Mas tudo bem. Sim. É prefeitura, ele é o titular da pasta, ele pode tomar a atitude que ele quiser. Ele só não pode torcer os fatos. Sim, né? sim. Depois ele terminou dizendo que as pessoas, por interesses pessoais, criam narrativas. Ora, vamos ver se isso é narrativa. Nós tivemos uma reunião pública na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, o secretário e o prefeito tomam essa atitude. Isso não foi uma decisão técnica. Certeza não. Né? Então, se não foi decisão técnica, foi baseado em critério político. E, na verdade, se eles me consideram um adversário, eles me honram. Porque eu quero ser conhecido como adversário dessa gestão tirânica, incapaz e desumana. Eu não quero ser conhecido como parceiro dessa gestão. Então, é um orgulho ser considerado um adversário. E a última coisa que eu quero dizer é que o secretário disse que o governo Robertinho sempre se preocupou em fazer o melhor pelo povo. Então, eu queria fazer aqui, traçar alguns comentários a esse respeito de coisas que eu vivenciei e que eu vivi e até essa última situação. Um governo que quer o melhor para o povo, e todo mundo sabe que a área da saúde é a área mais sensível quando se trata de prestar serviço ao povo. Sim. Um governo que quer o melhor serviço para o povo fica 3 meses de repasse atrasado para o Hospital São José. O último repasse que o Hospital São José recebeu da Secretaria Municipal de Saúde de Mucuri foi referente a março de 2024. Isso não me parece uma secretaria que se preocupa com a qualidade do serviço prestado ao povo. Com certeza não. Uma outra situação, quero aproveitar para elogiar os colegas que permanecem trabalhando e cumprindo suas escalas, mesmo tendo recebido em junho referente a março. Uma gestão que quer o melhor para o povo transfere do Hospital São José para casa uma profissional como Eziane. Todos os médicos do extremo sul da Bahia sabem que Eziane é o caminho para você conseguir consultas e exames especializados e internações em hospitais de alta complexidade. Todo mundo sabe disso, todos os médicos, e a população também sabe. Mas isso é o melhor para o povo. Quem está fazendo lá o que Eziane estava fazendo até agora? Ninguém. Quem está fazendo lá o que eu estava fazendo até agora? Ninguém. As cirurgias foram suspensas e as consultas também, mas isso é o melhor para o povo. Quem quer o melhor para o povo? Tira a Sildine do CAPS, um enfermeiro que há 10 anos atuava na área e chamava os pacientes pelo nome, e bota ninguém no lugar dele, manda ele para casa. Mas isso não é perseguição política não, isso é remanejamento que de vez em quando o governo faz. Porque o que interessa à gestão Robertinho é o melhor para o povo. O melhor para o povo é você chegar num posto de saúde e não conseguir uma dipirona. O melhor para o povo é você ter que pagar os exames para poder fazer a cirurgia. O melhor para o povo é agora os que prestaram o processo seletivo ter que pagar para fazer os exames admissional, sem data para posse. Se não tem data para posse, que dirá data para o salário? Vai pagar com o quê? Isso é o melhor para o povo. Essa é a gestão que se preocupa
com melhor prestação de serviço para o povo. Por isso que eu, Eziane e Sidney fomos desligados, porque a gente só fez isso, né? Eu só fazia 20 cirurgias por semana, Eziane só resolvia os problemas todos de alta complexidade de manhã, de tarde e de noite. Sidney também não fazia nada, chamava os pacientes pelo nome. Era um dos poucos que conseguia trazer esse paciente quando estava em surto para ser medicado sem agressividade. Mas o melhor para o povo é tirar essas pessoas. Então, eu só queria dizer o seguinte: o secretário falou que é narrativa, que não é perseguição política. Eu vou esperar ele pagar as 2 notas dos 2 meses que eu prestei serviço e ainda não recebi. E se ele pagar, eu vou te dizer que foi uma decisão técnica. E se ele não pagar, eu volto para informar que a narrativa de não ser perseguição política é dele. Infelizmente, entregaram a saúde de Mucuri a uma pessoa que não tem empatia, que não tem coração, que não se preocupa com a dor do outro e que só usa o cargo em seu próprio benefício e em benefício de alguns. Mas, se Deus quiser, isso só vai durar até 31 de dezembro. Deus quiser. De qualquer maneira, eu quero agradecer ao secretário a oportunidade de, durante 3 anos e meio, ter feito aproximadamente 900 cirurgias para a prefeitura de Mucuri. Mas o melhor para o povo é não oferecer mais a cirurgia ginecológica. Era isso que eu tinha que dizer a respeito do que ele falou na Rádio Três Corações. Sim. Fica aqui a minha nota de repúdio, não só a minha, o povo todo de Mucuri, Itabatã, estão sabendo, e quem conhece da área da saúde, sabe como o senhor é, Eziane, o outro rapaz eu não conheço tanto, e a galera tudo tem reclamado. Isso é ruim para o povo. O senhor está falando aí, isso não é só na saúde também não, tá? Isso é em todas as secretarias que estão da mesma forma. E vem aqui falar que precisamos mudar. Precisamos mudar tudo, cara. Prefeito, vereadores. Tá aí um nome novo. A Débora, nome novo, muito conhecida. Mulher crítica, Itabatã há muito tempo. Com 20 anos de serviço prestado à população sem concorrer a nada. Família muito conhecida, é pré-candidata a vereador. Você que está reclamando, que quer um novo, precisa mudar. Tá aí. A mulher de bom nome, de família. Quer mudança? Vamos botar. Hoje ela é pré-candidata a vereadora. Quem sabe um dia vai ser nossa vereadora. E aí fica a nossa nota de repúdio. Fica a nossa nota de repúdio aqui. Tristeza, na verdade. O povo está sofrendo. Aí corta cirurgia, corta tudo. Quem paga o preço é o povo. Mas é a gestão que está... Não, mas de acordo com o secretário, isso é o melhor para o povo. Melhor para o povo. É triste, cara. Eu espero que o povo dê a resposta que ele merece em outubro. Vai dar sim. Chama o homem. O homem veio, tá aqui. Doutor... Alfredo, tá me esquecendo. Doutor Alfredo, muito obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade. Só pode ficar à vontade de fazer agradecimento final do senhor aí. Se tiver alguém para agradecer, fica à vontade aí. Foi um prazer ter o senhor aqui. Falar a verdade, quando eu falei aqui que é o primeiro médico, eu estou muito alegre, é de verdade mesmo, de coração, viu, doutor? Bom, eu quero dizer rápidas palavras em considerações finais. Primeira coisa para dizer é que se o secretário queria me atingir como pessoa, ele conseguiu, porque eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo Hospital São José. E ele me afastou talvez para me causar prejuízo financeiro, mas como eu esperava esse tipo de atitude, eu me preparei para isso. Mas, como pessoa, como profissional, ele realmente me atingiu, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Hospital São José. Eu me lembro bastante das irmãs que prestavam ali um serviço gratuito de extrema dedicação e caridade. E essa gestão fez o possível para retirá-las de lá. Mas também para dizer para as minhas pacientes que estão aborrecidas, indignadas, que eu espero que elas respondam a essa gestão em outubro, mandando eles para casa. E
dizer para elas também que eu tenho certeza que em janeiro eu vou estar lá de novo Deus quiser. para fazer o que eu sempre fiz, cuidar do povo dessa cidade. E foi um prazer muito grande estar aqui, obrigado pela oportunidade. E eu espero que daqui para frente outros profissionais de saúde não precisem vir aqui esclarecer as ações perseguidoras, tirânicas e desumanas desse secretário e desse prefeito. Amém. Chama o homem veio, tá aqui, doutor Alfredo. Vai lá, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai também no Instagram, segue a gente lá, tamo junto.